Boa noite, pessoal. Meu nome é Franciela Bonassina, eu sou diretora do Departamento Científico do Instituto Bio. É uma alegria ter vocês aqui nessa noite. A casa está ficando cheia, isso é uma satisfação. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer então a presença de todos, em especial do Davi, que topou vir aqui conversar com a gente nessa noite. Deixa eu só pegar a colinha aqui no meu celular da apresentação do. Aqui, então. O nosso convidado de hoje, então, é o Davi Flores. O Davi é psicólogo, psicanalista, mestre e doutorando pela USP, é professor da formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos, professor do curso do E-Formação do nosso Instituto Bion e da pós Lato Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O título do trabalho do Davi é Os Equívocos da Busca por Confirmação. Notas sobre as partes psicóticas e o sentimento de realidade. Te passo a palavra então, Davi. Franciela, obrigado. Queria agradecer o convite feito por você para participar dessa reunião científica. Agradecer a presença, né, de vocês que estão aqui hoje comigo. É uma satisfação muito grande ver gente de lugares muito diferentes, né? E ver gente que eu não conheço também, né? Enfim, significa que tem lugares pela frente ainda a conhecer. Eu queria aproveitar e fazer alguns breves agradecimentos, que me parecem imprescindíveis, né? Em primeiro lugar, para além da Franciela, agradecer a Magda, a Maria Cristina e ao Júlio que abriram as portas e têm conversado comigo nesses últimos anos, né, do Instituto Bion. Me permitiram fazer algumas viagens para o sul do Brasil, ainda que seja online. Tem sido um prazer visitar vocês por aí, né? Queria agradecer também, né, porque acho que faz parte deste momento, né, do fato de estar aqui, do que vou apresentar, a professora Marina Ribeiro, minha orientadora tanto do meu mestrado quanto nesse momento do doutorado, eh, cuja generosidade me permite estudar e ampliar meus horizontes, né, no pensamento, mas que também é generosa o suficiente para ampliar meus horizontes geograficamente pelo mundo, né? Então, isso tem sido algo incrível e, evidentemente, é graças à Marina, né? De quebra, também agradecer ao grupo de pesquisa da USP, né? A melhor literatura semanal de psicanálise que eu tenho o prazer de acompanhar, né? Então, graças a vocês também tenho a possibilidade de conhecer tantos autores e tantos jeitos de pensar diferentes e que acrescentam, né? Enfim, na minha possibilidade de atender, clinicar, pensar e escrever. E agradecer também ao Arnaldo Schuster, eh, né, com quem eu tenho a possibilidade de trocar um pouco e escutar algumas coisas por algum tempo por mês, mas é o suficiente para, né, sair alimentado e com possibilidades de pensar por bastante tempo, né, a partir de pequenas conversas, né? Eu vou compartilhar a minha tela para apresentar alguns slides, né? Eu vou acompanhar então a minha fala com slides e a minha ideia e não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas vou dar o meu melhor, é que eu consiga de algum modo alcançar tanto quem tem mais familiaridade com a linguagem do Bion e, portanto, já conhece alguns conceitos, termos, o caminho da obra, mas também de algum modo alcançar quem não tem contato com a obra do Bion e eventualmente está aqui presente, né, ou eventualmente venha enfim, a acompanhar essa apresentação em algum momento. Então, eu vou tentar ser didático em alguns pontos. Didatismo às vezes vira reducionismo, mas eu vou fazer o possível, né, enfim, para manter o pensamento do Bion suficientemente articulado, né?
Vou abrir aqui os slides. Então, título de minha apresentação, né, os equívocos da busca por confirmação. Nota sobre as partes psicóticas e o sentimento de realidade. Ahn, Aqui um disclaimer, só para contar mais ou menos o que pretendo fazer aqui e qual é o recorte, né, que pretendo apresentar. Então, tentarei, ao longo dos próximos minutos, debater a ideia de busca por confirmação, enquanto um movimento da mente que pode estar, né, e o pode estar é importante, né, pode estar a serviço das partes psicóticas da personalidade. Entendo que tal busca por confirmação, como a apresentarei, pode promover equívocos, gerando uma experiência falsa de compartilhamento e instigando um sentimento de realidade encontrado nas transformações projetivas e em alucinose. Este trabalho, né, e faço questão de fazer esse à parte antes de começar, ele não é uma apologia à não confirmação ou à desconfirmação. Ou seja, né, existem algumas teorias, né, psicanalíticas que investem, né, na ideia de que a não confirmação, que aparece, por exemplo, nas teorias do não dito, muito bem apresentadas, por exemplo, pela Miriam Debier Rosa, né, ou a desconfirmação que aparece no desmentido do Sandor Ferenczi, são elementos promovedores de trauma, dor, sofrimento, sintomas transgeracionais. Então, a minha apresentação não busca produzir necessariamente uma crítica antitética, né? A proposta é enquadrar um determinado fenômeno, né? Ah, e para apresentar, e para apresentar este trabalho, eu pretendo fazer um movimento parecido com o movimento que Bion faz no seu texto sobre cesura, de 1977, um texto já do fim da obra do Bion, no qual ele apresenta, já de início, uma série de passagens de diferentes disciplinas, psicanálise, filosofia, economia, religião, né? Religião, ou talvez pensamento místico, né? Enfim, o São João da Cruz. Né? Seu intuito com tais referências, já em um momento avançado de sua obra, é de demonstrar que de diferentes vértices, ou seja, de diferentes ângulos, de diferentes pontos de vista, né? de observação, né? Diferentes vértices podem nos levar a observar um mesmo fenômeno mental ou, nas palavras do próprio Bion, né, os diferentes vértices delineiam o universo do discurso dentro do qual este ensaio está confinado. É assim que Bion começa seu trabalho sobre cesura. Talvez em referências aparentemente distintas, né, como é o caso da apresentação do Bion em cesura, possamos encontrar invariâncias. Invariâncias seriam, de uma maneira muito rapidamente apresentada, aquilo que se conserva dentro de um determinado fenômeno, dentro de uma determinada experiência, quando uma série de elementos se transformam. Então, invariâncias é aquilo que se mantém, aquilo que não varia, e, portanto, podemos ir depurando algo em comum em diversos fragmentos, em diversas passagens ou em diversas experiências. Né? Eu pretendo iniciar a minha apresentação, então, com esse movimento, oferecer diferentes vértices para pensarmos em um movimento mental e suas nuances, né? Que, como já nomeado, é a busca por confirmação. Primeiro, uma notícia que correu recentemente, no dia 6 de junho, um homem agride bebê ao achar que casal usava boneca reborn, um bebê reborn, para furar fila. Né? Isso aconteceu na Savassi, em Belo Horizonte, e eu coloco um fragmento rápido da notícia embaixo, né, da matéria, que diz: o homem se aproximou quando a família estava saindo,
Começou a brincar com a menina e a perguntar se ela era de verdade. Mas mesmo após o pai confirmar que não era uma boneca hiperrealista, o agressor continuou insistindo que sim. Então, conjecturo, né? Estavam em alta nos trending topics as notícias sobre bebês reborn e a pressuposição de loucura sobre as mães de bebês reborn. Isso circulou bastante nessas últimas semanas por aqui. Este homem talvez tenha alucinado a loucura e a perversidade fora de si. O resultado trágico foi ter descoberto subitamente o revés, como Édipo descobre com espanto o revés de sua busca. Né? Então, a tragédia edípica, né, de ter matado seu pai, Laio, e casado com sua mulher Jocasta, com a sua mãe Jocasta, se repete de algum modo nessa história contemporânea, em que desavisadamente a tragédia vem em direção de alguém que não é capaz de vê-la. Né? Evidentemente, isso é uma hipótese sobre uma história que não poderemos verdadeiramente conhecer. Ou seja, estou aqui, evidentemente, esboçando uma conjectura sobre uma notícia muito distante de mim, né? E sobre um recorte, evidentemente, de um jornal. Um segundo estímulo, né? Uma segunda referência, sai uma matéria no New York Times, dia 13 de abril desse ano, sobre os percalços do diagnóstico de TDAH dentro da cultura americana e, enfim, algumas mudanças e problemas significativos no campo da pesquisa, da investigação e do tratamento de TDAH. Né? Leio alguns trechos dessa matéria, que é extensa e que eu recortei justamente pelo propósito de minha apresentação. A matéria, evidentemente, apresenta outros elementos. Quem ficar curioso pode ir lá atrás dela, né? Mas, de todo modo, os registros são os seguintes. Em 2002, Russell Barkley, então professor de psiquiatria e neurologia na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts e autor de vários livros populares sobre TDAH, redigiu uma declaração de consenso internacional. E já que estamos falando de busca por confirmação, consenso é um assunto que também nos interessa. Assinada por 85 pesquisadores renomados que defendia a validade do diagnóstico de TDAH. O documento se apoiava fortemente em estudos iniciais que sugeriam a existência de biomarcadores sólidos para o transtorno, afirmando, por exemplo, que pessoas com TDAH apresentavam menor atividade elétrica em certas regiões do cérebro em comparação com aquelas sem o diagnóstico. Que um único gene, me parece interessante esse fragmento, por isso que eu deixo ele marcado, um único gene havia sido associado ao transtorno. E que pessoas diagnosticadas com TDAH tinham áreas relativamente menores de massa encefálica. Nos anos seguintes, a publicação da declaração de consenso, no entanto, as evidências para cada um desses biomarcadores de TDAH enfraqueceram. Tentativas de replicar, e replicar também é uma palavra importante no caso desta apresentação, tentativas de replicar os estudos que mostravam diferenças na atividade elétrica cerebral não tiveram sucesso. E embora os cientistas tenham identificado conjuntos complexos de genes que, em conjunto, podem indicar maior risco para TDAH, não conseguiram encontrar um gene específico que prediga o transtorno. Não existe uma história de gene único, disse-me recentemente John Gabriele, neurocientista do MIT. 15 anos atrás, havia um otimismo incrível. O otimismo incrível também deveria ter realçado, mas realço agora. E agora percebemos o quão longe ainda estamos. Sigo um pouco nessa matéria, vou me deter um pouco mais nesse assunto, porque ele me parece conjugar alguns elementos bastante interessantes. Mas a realidade, diz Sonu Gabark, é que literalmente não há um ponto de corte natural em que se possa dizer esta pessoa tem TDAH e esta outra não tem. Essas decisões são, em certa medida, arbitrárias.
ou seja, carecem de um árbitro, né? Isso não significa que o sofrimento associado ao TDAH seja imaginário, apenas que ele está em um contínuo. E esse é o dilema, a crise empírica do TDAH. Reconhecer um contínuo, né, no lugar de a hipótese de um único gene. Ah, foram realizadas, e isso está nessa mesma matéria, algumas pesquisas com medicações estimulantes, né? E aqui cito alguns trechos que me parecem também interessantes. Os participantes que receberam estimulantes trabalhavam de forma mais rápida e intensa do que aqueles que tomaram placebo. Eles organizavam e reorganizavam diligentemente suas mochilas virtuais. Mochila virtual, então, era uma atividade cognitiva proposta para esses grupos, para que eles pudessem organizá-las de algum modo dentro de uma determinada proposta, né? Então, eles colocavam e retiravam itens, tentando várias combinações. No final, no entanto, suas pontuações no teste da mochila não foram melhores do que as do grupo placebo. O motivo? Suas estratégias para escolher os itens pioraram significativamente sob medicação. Suas escolhas não faziam muito sentido. Eles apenas continuavam retirando e recolocando itens aleatoriamente na mochila. Para um observador, pareciam focados, comportados, engajados na tarefa. Ou seja, aparentavam uma sintonia com a tarefa, mesmo que não estivessem, por exemplo, cognitivamente engajados com ela, né? Ou favoravelmente, podemos dizer assim, engajados com a atividade. Mas, na verdade, não estavam realizando nada de valor, diz o trecho da matéria. Sob efeito da medicação estimulante, essas emoções se invertiam. Você começa a sentir uma conexão tão grande com aquilo em que está trabalhando com um tom universitário. É quase como se você se apaixonasse por isso. Como outro estudante colocou, com Adderall, a medicação estimulante, um derivado de anfetamina, você se interessa pelo que está fazendo, mesmo que seja entediante. Ou seja, existe uma força emocional de ligação com uma atividade, mesmo que ela não necessariamente se conecte com a própria mente do sujeito, no sentido próprio do seu interesse, do seu desejo, né? Daquilo que poderia talvez ser denominado de algo genuíno, né? Pesquisadores reconhecem que há outros riscos inerentes ao uso de estimulantes prescritos. As anfetaminas podem ser altamente viciantes, e no ano passado, um estudo publicado no American Journal of Psychiatry concluiu que mesmo uma dose diária de força moderada de Adderall mais do que triplicava a probabilidade de um paciente desenvolver psicose ou mania. Coloco esse trecho porque me parece interessante a medicação levar a uma condição, a um estado desse, está dentro de uma, né, de uma pesquisa, de uma possibilidade de investigação, e como isso se conecta de algum modo com o estado de mente anteriormente descrito, de alguém engajado numa tarefa, mesmo que ela não o interesse, né? Essas duas setas apontadas para pontos tão distintos simultaneamente me parecem indicar algo que se aproxima de fato da psicose ou da mania, né? Uma das conclusões do artigo, em vez de um déficit de atenção estático que se manifestava em todas as circunstâncias, escreveram os pesquisadores desse estudo, nossos participantes descreveram sua tendência à distração como algo contextual. Acreditar que o problema estava em seus ambientes e não exclusivamente neles mesmos ajudou os indivíduos a aliviar sentimentos de inadequação. Ao caracterizar o TDAH como um traço de personalidade em vez de um transtorno, eles passaram a se ver como diferentes e não como defeituosos. Por que investir tanto nesta matéria, né, como uma parte da apresentação? Porque ela carrega, me dá a impressão, algumas camadas que podem ser exploradas dentro daquilo que pretendo apresentar. A primeira delas, o campo da investigação científica. Algumas pesquisas que buscam replicações, algumas hipóteses que não encontram essas replicações e um caminho novo da ciência a partir disso, né? A entrevista, inclusive, a matéria, vai contando de algumas entrevistas e de alguns neurocientistas e psiquiatras que vão falando do imbróglio, né, que algumas dessas pesquisas e dos vieses dessas pesquisas
para onde eles levaram. Mas essa matéria ela também nos leva a pensar sobre a força da medicação no sentido de empurrar um sujeito, um paciente, para um determinado estado emocional, para que ele esteja em sintonia ou em acordo com uma determinada estrutura, contexto, proposta de atividade ou coisa afim. Terceiro estímulo, absolutamente nada a ver com os anteriores, mas talvez que contém alguma invariância. Tenho notícias de um paciente que, angustiado com uma ausência prolongada de sua namorada, após uma indisposição do casal, procura no chat GPT alguma opinião sobre como deveria proceder. O chat começa sua resposta. Você tem razão de se sentir assim, diz o chat GPT. E segue sugerindo como abordar seu mal-estar com sua parceira quando ela pudesse retornar. Um quarto estímulo, após o desfecho de Game of Thrones em 2019, um grupo de fãs criou uma petição no change.org exigindo que a HBO refaça a oitava temporada com roteiristas competentes. Neste momento, a petição tem 1.863.480 assinaturas. Um pedido por um novo fim diante de uma experiência de frustração. Um quinto estímulo, em um grupo operativo, os membros encontram dificuldade de entender o que devem fazer, como seguir, e sentem-se em uma atmosfera de perigo diante destas condições. Um participante então se manifesta. Sinto que neste grupo tem uma tensão que fica circulando e não sei por que ela existe, mas não consigo me sentir eu mesmo aqui. Algumas pessoas do grupo concordam. Me parece um fenômeno interessante. Alguém diz que não consegue sentir a si mesmo e há uma concordância no grupo logo depois disso, né? Uma passagem delicada, sutil, talvez muito corriqueira aí do senso comum, mas que para mim indica um movimento bastante interessante, né? Alguém que não consegue sentir-se a si mesmo e uma concordância coletiva diante disso. Recorto um trecho e uma citação de um artigo do Raymond Nickerson, que é um psicólogo que apresenta essa pesquisa, uma pesquisa importante sobre viés de confirmação. O Raymond diz: se alguém tentasse identificar um único aspecto problemático do raciocínio humano que merecesse atenção acima de todos os outros, o viés de confirmação estaria entre os candidatos a serem considerados. Muitos já escreveram sobre esse viés, e ele parece ser suficientemente forte e disseminado a ponto de levar alguém a se perguntar se o viés por si só não explicaria uma parte significativa dos conflitos, desentendimentos e mal-entendidos que ocorrem entre indivíduos, grupos e nações, né? Ou seja, o quanto o viés de confirmação, fazendo uma tradução rápida do que seria, é quando os propósitos de uma pesquisa já se iniciam, por exemplo, tendenciosos à busca por uma determinada confirmação, pelo resultado, né? Então, você começa uma pesquisa em busca já de uma finalidade, como se a resposta viesse antes da pergunta, né? E aí, uma citação do Charles Mackay, um outro psicólogo: quando os homens desejam construir ou sustentar uma teoria, como eles torturam os fatos para que lhes sirvam. Sétimo estímulo, uma passagem da descrição do transtorno de personalidade paranoide, TTP, no DSM-5, né, o manual, né, dos transtornos, né, médicos psiquiátricos. Visto que indivíduos com o transtorno carecem de confiança nos outros, apresentam necessidade excessiva de autossuficiência e forte senso de autonomia. Precisam ainda de elevado grau de controle sobre as pessoas ao seu redor. Frequentemente são rígidos, críticos, incapazes de trabalhar em conjunto, embora eles mesmos tenham grande dificuldade de aceitar críticas. Podem culpar os outros por suas próprias deficiências.
devido à rapidez no contra-ataque em resposta às ameaças que percebem ao seu redor, podem ser beligerantes e frequentemente se envolver em disputas judiciais. Indivíduos com esse transtorno, aqui ressalto essa parte, buscam confirmar suas ideias negativas pré-concebidas em relação às pessoas e às situações com as quais se deparam, atribuindo motivações malévolas aos outros, as quais são projeções dos próprios medos. Podem apresentar fantasias irreais e pouco disfarçadas de grandeza, então frequentemente ligados a questões de poder e posição, e tendem a desenvolver estereótipos negativos dos outros, em especial aqueles de grupos populacionais diferentes do seu. Atraídos por formulações simplistas do mundo, costumam se precaver de situações ambíguas. Né? Ou seja, fazendo uma tradução rápida aqui no meio do caminho, uh, uh, impõem vieses de confirmação em sua relação com o mundo ao seu redor. Né? Buscam, de algum modo, asserções simplistas no sentido de evitar ambiguidades. Podem ser vistos como fanáticos e formar cultos ou grupos muito unidos com outros indivíduos que compartilham seus sistemas paranoides de crença. Bom? Acho interessante, de todo modo, além de apresentar esse fragmento sobre transtorno de personalidade paranoide, acrescentar que é comum encontrarmos na manifestação de pacientes, de analisandas e de pessoas mais paranoicas, a necessidade de serem confirmadas, de fato, de que você diga que acredita naquilo que elas estão falando. Né? Um paranoico normalmente exige de seu par que ele seja crível. Né? Caso contrário, isso gera angústia. Então é fundamental a atividade do convencimento. Né? E por fim, para não me deixar de fora dessas referências, né? Em um determinado momento de minha própria análise, descobri que algumas experiências que vivia ganhavam lastro quando as contava para meu analista. De forma sutil, muito delicada e cotidiana, sentia que só havia vivido algumas coisas depois de tê-las contado em análise. Como se, então, minhas experiências ficassem esperando pela mente de meu analista para que então ganhassem a experiência, o sentimento de experiências vividas. Né? Aproveito para incluir os significados de lastro só porque eu achei interessante. Né? Assim, alguns significados possíveis de lastro enumerados ali, elencados no Ruais. Né? Primeiro, matéria pesada de pouco ou nenhum valor comercial, que a falta de mercadorias para transporte é colocada no fundo de uma embarcação. Né? Ou seja, é a encheção de linguiça do fundo da embarcação, se a gente puder traduzir assim de algum modo. Né? 2, conjunto de sacos de areia que se alijam gradativamente de um balão, no sentido de aeróstato, em ascensão. 3, cada uma das placas de chumbo colocadas no peito e nas costas do escafandrista para mantê-lo no fundo do mar. Seja aquilo que contraria o empuxo, né, e a força natural da água. 4, porção de comida que se toma para enganar o estômago antes da refeição principal ou para forrá-lo antes de ingerir bebida alcoólica. E por último, 5, e a mais corriqueira e usual, no sentido figurativo, base sólida que legitima ou autoriza alguma coisa. Assento, fundamento. Pois bem, apresentadas essas referências, e com sorte isso estimule a mente de vocês a fazer algumas associações ou entrarem nesses universos e no que poderia haver em comum entre eles, apresento algumas ideias do Bion, mais especificamente do texto A Diferenciação entre Personalidade Psicótica e Não Psicótica, de 1957. Pretendo, assim como nos fragmentos que apresento acima, fragmentar o texto também, justamente porque a minha apresentação contém um viés. Eu pretendo levar vocês a uma característica associada à ideia de confirmação e, portanto,
apresento-a dessa forma. O texto do Bion começa já dizendo o seguinte: o tema deste estudo é que a diferenciação entre personalidade psicótica e personalidade não psicótica dependem de clivagens instantâneas de fragmentos de todos os aspectos da personalidade que mantêm uma noção consciente da realidade interna e externa. E também depende da expulsão desses fragmentos, feita de uma forma tal que esses mesmos fragmentos adentram os objetos ou os envolvem, englobando-os. Alguns breves comentários a respeito disso. Então, Bion faz essa proposta de uma diferenciação de duas partes da personalidade, uma parte psicótica e outra não psicótica. E quanto à parte psicótica, Bion recorre a uma série de elementos, tanto de Freud, por exemplo, a partir da ideia dos dois princípios do funcionamento mental e da evitação da frustração advinda da realidade no desenvolvimento do bebê, né? A intolerância à frustração poderia gerar uma defesa, então, contra a realidade. E Bion também se vale do pensamento da Melanie Klein, principalmente no sentido da fragmentação e da expulsão desses elementos intoleráveis, né, diante de uma experiência frustrante, de uma experiência intoleravelmente frustrante, para fora do self. Né? Então, só para fazer uma tradução dessa experiência, um, um, pessoas predominantemente, né, com um funcionamento predominantemente psicótico da personalidade, tendem a ter uma relação com sua própria mente projetada nos objetos fora dela. Né? A gente, né, é comum se dizer que pacientes mais psicóticos têm quartos sobrecarregados de cacarecos, porque cada objeto de seu quarto representa uma parte de sua própria mente. Então a mente, ela de fato ejeta elementos de si e se coloca fora. Né? O exemplo que Bion dá, inclusive, em seu trabalho, é do gramofone, né? Um objeto que na época era mais comum, hoje em dia não tanto, que nada mais é do que uma vitrola com aquele trombone né, que surge da vitrola para cima, né? Aquela saída acústica gigante que sai da vitrola. E aí Bion disse, é projetada a parte da visão do sujeito, ele vai sentir que o gramofone o olha. Se a parte ejetada do self é a audição, o paciente sentirá que o gramofone o ouve. E assim podemos deduzir para adiante se o julgamento é ejetado para fora do sujeito, o sujeito há de sentir que o gramofone o julga, né, ou pensa coisas, né, do próprio sujeito. Então, há elementos da mente que se projetam para fora dela. E realço aqui a ideia de que não apenas os fragmentos adentram os objetos, mas que eles também os envolvem englobando-os. Me parece interessante, porque quando falamos de identificação projetiva, que é essa defesa né, diante de algo intolerável para o self, de expulsão de um elemento para um outro objeto, temos a tendência de falar principalmente daquilo que adentra o objeto. Então, a identificação projetiva enquanto algo que se projeta para dentro da mente do analista, no caso do paciente, né, do analisando, né, num trabalho analítico, assim como o bebê ejetaria e colocaria dentro de sua mãe, ou procuraria a mãe como objeto de sua identificação projetiva, né, e encontraria dentro de sua mãe os elementos intoleráveis. No entanto, a ideia de envolver ou englobar traz uma outra estética dessa defesa que aqui interessa. Seguindo para um outro elemento, uma das características essenciais da formação da personalidade psicótica é a formação precipitada e prematura de relações objetais. Né? Já fazendo algumas associações, se eu estou falando de uma resposta que vem antes da pergunta, ou de um viés de confirmação, no sentido de uma investigação com uma tendência, a ideia de uma formação precipitada e prematura de relações objetais, ou seja, a busca por algo antes do pensar, aparece como algo importante aqui. Ou seja, a busca por confirmação, ela, né, nos leva para essa atmosfera, né, para essa talvez necessidade, mas queria conversar com vocês para ver o que vocês pensam, talvez essa necessidade precipitada de uma anuência, de uma confirmação,
de conivência, de semelhança, de paridade ou algo dentro desse escopo. Seguindo Bion, nesse mesmo texto, diria que o contato com a realidade fica mascarado pela prevalência na mente e no comportamento do paciente de uma fantasia onipotente cuja intenção é destruir a realidade ou destruir um estado de estar cônscio da realidade, para poder obter um estado que não é vivo nem morto. Então, ao invés de se pressupor um contato com a realidade ou um caminho em busca, né, de contato com a realidade, a parte psicótica da personalidade tende a construir uma fantasia onipotente e a busca por destruição da realidade. Justamente porque a realidade pode se mostrar afrontosa, intolerável, indigesta para as partes psicóticas da personalidade. Desejo assinalar, diz o Bion, que durante essa fase o psicótico cliva seus objetos. Simultaneamente, cliva em fragmentos excepcionalmente diminutos toda a parte de sua personalidade que poderia torná-lo cônscio de uma realidade odiada. Né? Coloco aqui este trecho com um interesse especial, porque quando falamos da parte psicótica da personalidade, por vezes falamos mais da fragmentação dos objetos e das apreensões do mundo. A realidade se fragmenta, os objetos se fragmentam, mas esquecemos, por vezes, deste fato, que o que se cliva em partes diminutas é a parte da personalidade que poderia tornar alguém cônscio, né? Alguém consciente, alguém, né? Ou seja, é inibido o contato do sujeito com a realidade odiada a partir do ataque a essas partes da personalidade. Né? Ou seja, o campo de apreensão do sujeito é fragmentado e não apenas os objetos, o seu entorno. A formação de símbolos fica especialmente dificultada. Para obter um efeito terapêutico, depende-se de uma capacidade para reunir dois objetos de tal modo que possa se manifestar sua semelhança, mas deixando intacta a sua diferença. Mais uma parte, né, desse texto do Bion que aqui nos interessa. Quer dizer, Bion está dizendo, para formarmos símbolos, é necessário encontrarmos tanto aquilo que está invariável, quanto aquilo que varia. É preciso manter o reconhecimento das diferenças para produzir algum contato entre as semelhanças, né? Mas a manutenção da diferença é fundamental no reconhecimento de um símbolo, caso contrário, o símbolo não se forma, né? Seguindo um pouco mais adiante, a reação desses objetos ao material utilizado pelo pensar ideográfico leva o paciente a confundir objetos reais com ideias primitivas. Portanto, há uma confusão quando tais objetos obedecem às leis da ciência natural e não às leis do funcionamento mental desse paciente. Né? O que Bion está dizendo aqui, né, já fazendo um pouco algumas associações a respeito dessas duas citações, conectando um pouco com o nosso tema, a ideia de reunir dois objetos que manifestem uma semelhança, mas que seja tolerada a diferença, né, é a ideia de uma conversa possível que não necessariamente careça de uma confirmação da semelhança, mas que duas pessoas possam, enfim, dialogar, trocar ideias e tudo mais. Então, a busca por confirmação pode ser, sempre pode ser, né? Mas ela pode ser, em alguns contextos, e me parece que é um fenômeno mais comum, né, do que por vezes possamos supor, ela pode ser a reunião, né, a busca pela reunião de dois objetos, uma mente e outra mente, eu e você, eu e outro, né, a busca, né, por duas mentes que conservem um estado de semelhança sem o reconhecimento da diferença. Né? A busca por um contato de semelhança entre dois objetos, incluindo duas mentes que procurem uma semelhança acima de tudo e que possam evitar
o reconhecimento das diferenças. E seguindo um pouco para a segunda citação, quer dizer, a parte psicótica da personalidade tende a se sentir afrontada quando os objetos obedecem às leis da ciência natural, ou seja, quando eles obedecem a leis próprias, ou seja, o mundo é dotado de gravidade, o mundo é dotado de empuxo, né, a natureza obedece às leis do tempo, obedece a algumas regras de determinados espaços e acontece eventualmente de uma outra mente pensar diferente. Né? Então, uma das leis da ciência natural também é de que existe o pensar próprio e de que o pensar próprio pode diferir, né, entre duas mentes. Né? Seguindo Bion, além disso, dado o fato de que o paciente se livrou daquilo que vincula, sua capacidade para articulação e os métodos de que dispõe para a síntese são sentidos como se fossem um esqueleto, descarnados. O paciente pode comprimi-los, mas não pode vinculá-los entre si. Pode fundi-los, mas não pode articulá-los. Mais um elemento importante. Ou seja, o paciente ele perde a sua capacidade de associação. E essa capacidade de associação, de articulação entre ideias, é substituída por uma apreensão estética de um todo, de um volume, de uma forma que substitui o sentido, a produção do símbolo, né, por uma apreensão de uma fusão ou, como veremos na citação seguinte, de uma aglomeração. Né? Como diz o Bion, as partículas do ego expelidas e seus acréscimos precisam ser novamente controladas e, portanto, retornar para dentro da personalidade. No entanto, a função de articulação foi hostilizada e agora a própria articulação se torna um objeto, ou seja, a própria capacidade de pensar do sujeito se torna um objeto. A parte de sua personalidade vira um objeto da parte psicótica da personalidade e só se pode vincular esses objetos por aglomeração. De acordo com Bion, um modo inapropriado. Aglomeração ou fusão pode nos levar facilmente a associarmos isso a pensamento de massa. Né? A massa é uma aglomeração ou uma fusão. Né? E, claro, pode também nos levar a apreensões de totalidades. TDAH ou transtorno de personalidade paranoide são totalidades. Né? São buscas por totalidades ou por apreensões de totalidades de grupos. Né? Além disso, devido à incapacidade do paciente de distinguir entre tais objetos e objetos reais, frequentemente se colocava na posição de esperar por eventos apropriados que lhe fornecessem ideogramas que seu impulso de comunicação exigia. Frase complexa, né? Mas tentando traduzir de um jeito evidentemente limitado, né? O sujeito, a parte psicótica da personalidade, espera por eventos, por momentos que ofereçam uma correspondência aos impulsos que sua comunicação exige. Né? Espera por momentos oportunos em que a mente se confirme no mundo afora. Um exemplo, se um paciente tem um pensamento paranoide de que motos estão perseguindo ele, no momento que passa uma moto, ele há de dizer: olá, né? Tá vendo? Né? E claro, se você disser não, mas aquilo ali é um entregador, ó, tá vendo? Ele não vai te fazer nada, né? O analisando o paciente, ou seja quem for, possivelmente há de buscar, né, como acontece nos delírios mais estruturados, uma outra razão que justifique seu pensamento. Então, a lógica se inverte. O mundo há de confirmar o pensamento do sujeito, né, e não o pensamento do sujeito, investigar no mundo, né, lógicas, pensamentos, coisas que possam ampliar sua mente ou promover novos pensamentos. Diante de todos esses elementos, algumas associações. A expulsão de uma parte intolerável para fora do self, né, típica da parte psicótica da personalidade,
resulta em uma experiência instantânea de imperceptível coerência. Porque o sujeito ele não está buscando coerência no sentido consciente, mas existe essa busca. Não no campo da consciência, mas na relação entre os objetos. Os elementos internos, ao surgirem externamente, conferem ao mundo uma turbulenta continuidade com a vida interna. Os mecanismos projetivos não apenas protegem o self de seu colapso, mas engolfam ou entramam os objetos do mundo com novos pressupostos, lógicas e crenças. Daí que, por exemplo, a parte psicótica da personalidade se derrama sobre uma crença, sobre pressupostos de vínculos entre os objetos do mundo, ao invés de se dedicar a inocular um objeto especificamente. As fendas de incoerência que incessantemente surgem no mundo podem convocar a parte psicótica da personalidade a espalhar amálgamas com uma influência niveladora e uniformizante, que protegem o próprio self de se deparar com suas inconsistências e fragilidades internas. Então, o mundo perde essa qualidade, esse relevo de diferenças e de campos de possibilidades e passa a se apresentar de uma maneira mais amalgamada, mais plástica, mais saturada. Né? A busca por confirmação pode ser, neste sentido, uma urgência da parte psicótica da personalidade. A confirmação pode congelar o pensar, gerando um falso encontro e, ao mesmo tempo, garantindo lastro a uma ideia fixa através de outras mentes. Então, é possível buscar confirmação, né, ou que a busca por confirmação não seja o indício de uma partilha, mas o começo de um congelamento do pensar. Né? Isso é muito vivido por nós analistas em nossas clínicas, quando nós, por vezes, sentimos que nossos analisantes querem que confirmemos algo antes que eles mesmos pudessem pensar o que eles sentem a respeito de alguma coisa. Né? Ou até mesmo, se formos sinceros, nosso eventual ímpeto de dizer sim com a cabeça ou de confirmar alguma coisa sem termos certeza do que estamos fazendo. Né? A mente, neste caso, busca uma mente que confirme uma ideia sem que ela seja pensada, e se está presente tanto na nossa vida cotidiana quanto na produção de conhecimento científico. Pensar como alguém não consiste necessariamente em um processo de investigação e descobertas. É, por vezes, um movimento de estancamento da curiosidade, do conhecimento e da busca pela verdade. Seguindo um pouco nas conclusões que eu tiro até aqui, o sentimento de comunidade, de grupalidade, pode levar à falsa ideia de que quanto mais mentes envolvidas, mais se sabe o que faz. Aqui problematizamos o contrário. Quanto maior o pensamento de massa, talvez também mais diluída poderá estar a subjetividade. E mais à vontade, assim, estará a parte psicótica da personalidade, cujo propósito é justamente de diluir o self e suas idiosincrasias, suas características próprias e peculiares. Posso ainda arriscar dizer que quanto menos temos um senso de dúvida sobre a realidade, mais possivelmente estamos em contato com nossa parte psicótica. Né? Bion dizia justamente que a certeza, né, é um elemento típico da parte psicótica da personalidade. E não digo com isso, claro, né, que né, nem a ideia do Bion, que digamos assim, que o propósito dessa conclusão é de que se saia duvidando de tudo, né? Porque sair duvidando de tudo também é expressão de uma parte psicótica da personalidade, mas de que se conserve uma delicada dúvida interior sobre da onde vem uma determinada experiência e qual é o sentido dela. Né? Essa delicada e quase silenciosa dúvida é a expressão, talvez, da parte não psicótica da personalidade, que não busca um congelamento, mas um trânsito, um caminho, movimentos. Seguindo um pouco nas conclusões que até aqui consigo chegar, ou enfim, me aproximar, listo aqui algumas pressuposições ingênuas
que levam a confundir o pensar enquanto coisa, parte psicótica, e o pensar enquanto processo, parte não psicótica. Algumas asserções. Quanto mais confirmações, menores os equívocos. Isso é uma pressuposição ingênua que toma o pensar mais como uma quantidade do que como um processo. Quanto mais mentes pensarem, mais seguro ou verdadeiro algo é. Também uma pressuposição ingênua. Quanto mais certezas, maior o controle, mais um equívoco. Né? Quanto mais me explico, mais me entendem. Um equívoco, e um equívoco especialmente grave no prolixismo. Né? A busca por falar demais em busca de entendimento, quando na verdade, quanto mais palavras se produzem, por vezes mais diluído fica o sentido, né? Ou mais escondido fica o sentido por debaixo das palavras. E por fim, quanto maior a angústia e o sentimento de medo, mais o ambiente é hostil. Também pode ser um equívoco. Claro que pode não ser, né? Mas pode ser, quer dizer, pode ser a expressão na realidade de uma angústia, de um sentimento de hostilidade interno projetado e derramado no meio. Né? Estão aqui listados alguns exemplos de como os processos oníricos e associativos, função alfa, trabalho onírico, pensar, são trocados por processos quantificáveis, por deduções racionais que podem conduzir à evasão da experiência emocional. Um número ou uma proporcionalidade qualquer, quanto mais, quanto maior, né, uma aglomeração, né, ou uma fusão de elementos, tornam-se indicativos de um sentimento de realidade, né, que na verdade substitui a capacidade do pensar. Né? Eu vou avançar mais um pouco, só para te dar notícias, Franciela, eu devo ir mais uns, acredito, 10, 15 minutos e daí interrompo minha fala para a gente conversar. Pode ser? Tá bem, fica à vontade, Davi. Tá bom. Então, seguindo um pouco, só para caminharmos um pouco no trabalho do Bion, a obra do Bion avança. E se em 1957 o título do trabalho é A Diferenciação das partes psicótica e não psicótica da personalidade, à medida que sua obra avança, a ideia de diferenciação se torna um problema epistemológico bastante severo. Então, se acompanharmos a obra, né, de Bion à medida que ela evolui, né, veremos que a ideia de discernir, né, essas partes se torna cada vez mais impossível e talvez até mesmo absurda. Né? O que Bion passa a fazer a partir de seus trabalhos epistemológicos é reconhecer, né, assim, pensando aqui com vocês, que a ideia de separar né, os elementos da mente é uma tarefa, por vezes, impossível, né? E que, se feita, pode estar a serviço das partes psicóticas. Né? Então, elas se entranham, né, de tal maneira que a nossa capacidade de dizer o que é ou não é psicótico dentro de nossas próprias mentes se torna impossível. Né? Ou seja, ninguém vai saber dizer se está dentro de um viés de confirmação ou não. Né? Ninguém vai saber se sua investigação é tendenciosa ou não é. Né? Ninguém é capaz de discernir isso dentro de sua própria mente. Né? E é pouco provável que alguém seja capaz, então, de dizer isso. Quando Bion define que as partes do self dinamicamente são projetadas e introjetadas, que a mente se fragmenta e se integra dinâmica e alternadamente, que o mundo que vemos é sempre feito de nós mesmos e das transformações que somos capazes de fazer do desconhecido, do incognoscível, ele está tomando a parte psicótica como uma parte inevitável de nossa existência, uma condição possível de observação dos fenômenos. Né? A partir de transformações, Bion estabelece o que Schuster denomina, né, na verdade, Schuster usa, né, o Arnaldo Schuster usa o pensamento de Spinoza, né, de paralelismo disjuntivo entre as partes psicótica e não psicótica. Ambas são tentativas de se aproximar do incognoscível, ambas transformações possíveis de uma experiência. Não haveria, portanto, ilogicidade na loucura, nem logicidade na sanidade. Mas são duas formas de apreensão dos eventos e dos fenômenos dentro e ao nosso redor. Bion, em Transformações, introduz como pano de fundo de sua obra o princípio de indecidibilidade da origem, que Bion traz de Kurt Gödel, um matemático que trabalha
o pensamento quântico, as teorias quânticas, e daí então vocês hão de observar o pensamento da física quântica dentro dessas ideias, né? O princípio da indecidibilidade da origem, ele é aplicável à vida psíquica em todos os âmbitos, ou seja, é impossível estabelecer o lugar onde a mente surgiu, né? O momento em que uma sessão se inicia, a mente onde um pensamento foi pensado. Então, uma sessão se inicia na sala de espera, no momento que um analisando entra na sala, no momento que o analisando deita no divã, no momento que ele começa a falar, né? Uma mente se inicia no útero, em fase embrionária, se inicia no momento que nós nos entendemos por gente, como a gente costuma dizer no sentido mais coloquial, ou quando seria, né? Na dupla analítica, ambos estão trabalhando com fenômenos cuja origem é indecifrável. Dentro dessa perspectiva, a única forma de alcançar o fenômeno psíquico é observá-lo em sua complexidade presente, abandonando o campo dos discernimentos, dando espaço para o campo das múltiplas afetações, né? No aqui e agora da sessão. Então, percebam que eu construí e desconstruí alguma coisa, né? Enfim, eu diferenciei partes psicóticas e não psicóticas da personalidade, e logo depois, acompanhado do Bion e de seu trabalho epistemológico, digo, bom, infelizmente isso não é muito possível, né? Que Marina Ribeiro, né, coloca aqui uma fala que na verdade é uma fala da Marina, né, assim numa troca de mensagens nós, é, né, me ajudando a pensar nesse tema, há uma origem, né, que é incognoscível e será a partir da direção tomada na dupla analítica, por exemplo, pensando num contexto entre duas mentes, que um fenômeno poderá ser entendido como uma alucinação não compartilhada e que exige uma confirmação, né? Exige um asseguramento perceptual de sua existência, ou uma intuição que expressa uma experiência compartilhada pela dupla e que pode se transformar, então, e se converter na possibilidade de pensar e de sonhar, né? Uh, Usando as palavras da própria Marina, a intuição é um fenômeno, uma afetação enigmática que emerge entre cesuras. Precisamos do tempo para saber de qual lado da cesura estamos, se da alucinação ou da intuição. As teorias, né, seguindo um pouco meu pensamento, que assumem a capacidade de discernir e controlar os aspectos da vida mental, parecem agora artifícios racionais da parte psicótica da personalidade. A ideia de discernir. E só assim, contando um pouco para vocês, que no fim da obra do Bion, ele começa a falar de um processo de cisão não patológico, ou seja, de que a única maneira de nós observarmos um fenômeno complexo é fragmentando ele de um lado e depois de outro e depois de outro. A ideia de vértices se atualiza na ideia de uma cisão não patológica, que seria a única maneira, dentro das nossas condições de observar, que nós poderíamos aprender a complexidade humana. Mas, seguindo, né, se não podemos, né, saber que parte do que sentimos é nossa e que parte deriva de fora de nós, então qual seria a evidência da parte psicótica da personalidade? Quer dizer, ainda que não saibamos diferenciá-las em que momento uma está prevalente ou outra, haveria, né, seria possível identificar uma evidência? No meu entendimento, conjugando os trabalhos do Bion, né, aprender com a experiência, elementos de psicanálise e transformações, todos são trabalhos que indicam transitividade, transiência e movimento, né? A verdade não é um elemento concreto que deve ser encontrado, a verdade é algo de que nos aproximamos através de um estado de mente em contínuo trânsito em busca de novos pensamentos. A verdade para Bion é semovente, é constante mudança, ou seja, a verdade não é uma coisa, não é uma conclusão, a verdade é um movimento de apreensão, é um estado de mente em busca, né? Nesta nova teoria, a parte psicótica da personalidade se apresenta na imobilidade, no congelamento da vida psíquica. Aqui, estou chegando já ao fim da minha apresentação, elenco uma parte especialmente interessante da obra do Bion, que está no Elementos de Psicanálise, e muito bem citada pelo Paul Sandler, né, na linguagem de Bion, em que
Paulo Sandler descreve a perspectiva reversível, né, que é uma apreensão do Bion no movimento clínico, como um modelo que descreve um uso específico da identificação projetiva, ou seja, um efeito da ejeção de uma parte do self ou digamos assim, da impossibilidade da intolerância de alguns elementos internos. Né? É um uso específico até então não observado. Tornar estática uma situação dinâmica. Aí, né, vem a explicação do Paulo Sandler. A origem clínica foi uma observação, a da falsa concordância. Por exemplo, um paciente reage a uma interpretação por meio de uma negativa silenciosa, acompanhada de aceitação. Então, na clínica, o que a gente vê é o analisando dizendo sim, sim, né? Ou fazendo com a cabeça, né? Um sim, né? Concordando de algum modo. Por vezes encomiástica, o Paulo Sandler diz, ou seja, uma aceitação por vezes expressiva, carregada de expressividade dessa mesma interpretação. A força que a interpretação poderia ter fica drenada e sugada. O paciente reverte a perspectiva para tornar estática uma situação dinâmica. E quantas vezes nós não vivemos isso na clínica, um fenômeno muito delicado de quando um analisando concorda conosco e a sensação é de que aquilo que nós dissemos acabou de se esvair por um tipo de ralo, né? Assim, nossas palavras ou nossa possibilidade de contato acaba de desaparecer e se desvanecer justamente no momento de concordância. Né? Voltando um pouco para a matéria inicial, eu encontrei por acaso, na época do estouro das notícias de bebês reborn, uma matéria da Veja Rio, na qual o Arnaldo Schuster dá uma entrevista. E, então, leio um pedaço dessa matéria, que me parece que conjuga um pouco aquilo que eu apresento. Né? Procurado, o psicanalista Arnaldo Schuster fala sobre a nova, digamos, trend das redes. A tendência, diz o Arnaldo, é cada vez encontrarmos pessoas que estão perdendo a capacidade para pensar por muitas razões, dentre elas excessos de inteligência artificial e modismos. Quando se perde a capacidade para pensar, também se perde a capacidade de sentir e de se relacionar com seres humanos. Fica mais fácil se relacionar com máquinas e coisas que não têm emoções, não perturbam, obedecem. Estamos vivendo uma era do mimetismo, um pesadelo cognitivo no qual muita gente está mergulhando facilmente. E por fim, vou pular a frase do Francis Bacon. Não tem uma tabela bem rudimentar e precária, mas só para mostrar para vocês, e isso, enfim, fica talvez para uma outra ocasião, porque é coisa demais, mas para mostrar para vocês, digamos assim, os equívocos entre o alcance de uma realidade pressupostamente objetiva, dirigida pela parte psicótica da personalidade e destinada à sensorialidade, e uma busca pela realidade psíquica, né? Que seria uma busca por investigação, né? Dirigida pela parte não psicótica da personalidade. O interessante só dessa tabela, né? Um minutinho só, é que ela é que nós podemos ver o equívoco dos movimentos, né? Entre a relação com os objetos concretos e a relação com os movimentos mentais. Então, se sentimentos de coerência na vida comum podem se dar através de acasos e coincidências, imitações, submissões e paridades, na consideração do Bion, do que seria a realidade psíquica, o sentimento de coerência se dá via fato selecionado, ou seja, não por uma apreensão de coincidência, mas por elementos que se conjugam fora do campo da sensorialidade. O ponto de contato entre ideias se dá entre semelhanças, quando a gente trata de concretude, né, e objetividade, enquanto o ponto de contato entre ideias psiquicamente se dá via invariâncias. Né? É o que a gente, por exemplo, pode encontrar comumente no campo das paixões. Né? Então, as paixões se alimentam de semelhanças. Né? Elas valorizam as semelhanças, ao passo que o amor ou a construção se alimenta de outros processos. Né? Um, que não vou seguir muito nessa tabela, mas recortando um pedaços dela, a construção de ideias, né,
No campo de uma realidade mais objetivada se dá via convencimento ou doutrinação, enquanto na realidade psíquica se daria via pensar, né? A elaboração de uma experiência, né, considerando a parte psicótica da personalidade, indica racionalização, enquanto na vida psíquica nós pressuporíamos o sonhar e o aprender da experiência emocional. Ou seja, ao invés de produzir pensamentos, produzir sonhos, né? Ao invés de produzir racionalidades, buscas por explicações, produzimos sonhos, né? O que extrapolaria o pensar no campo da realidade objetiva seria o agir, no campo da realidade psíquica, o tornar-se, e o encontro entre mentes, né, se daria via confirmações e acordos, num sentido mais psicótico, e num estado sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia dentro da realidade psíquica. O interessante dessa tabela é que esses equívocos eles fazem parte também das buscas psíquicas. Então, um bebê busca uma mente, mas a sua maneira de fazê-lo é estendendo sua mão, né? Ou um analisando busca seu pensar, mas sua maneira de fazê-lo é, às vezes, prolixamente falando um monte de palavras. Então, é nesses equívocos também que se expressam uma tentativa e um desencontro, né, com a realidade psíquica. Acho que é isso. Vou interromper o compartilhamento e ver vocês de novo, que eu fiquei muito tempo sem Eu- ver vocês. Aí, Obrigada pelas tuas palavras, Davi. Eu acho que a gente pode abrir para conversa, né? Para trocas, enfim, comentários, perguntas. Sempre muito bem-vindo. Perguntas? Ah, Fran, posso começar o bate-bola aí? Claro, fica bem à vontade, Júlio. Davi, antes de mais nada, obrigado pela apresentação. E a gente vê que tem um trabalho teórico e clínico costurando, né, as tuas observações. E acho que o bacana do teu texto, assim, além da coerência é as descrições clínicas dessas manifestações, né, de confirmação e ao mundo atual e tal. E me ocorreu até como uma sugestão do, do Arnaldo até, né, no livro da Atenção e Interpretação, a necessidade da confirmação ser pensada pelo tema da necessidade ou não. Então, até o Arnaldo até diz, interpretar é preciso, que não é preciso é precisar interpretar. Então, quando surge a necessidade da interpretação, a gente está no campo da confirmação ou da atuação mais forte da parte psicótica, né? E eu acho que no livro ali da atenção e interpretação teria elementos bem interessantes assim para acrescentar a tua reflexão,
sobre esse tópico, que tu já disse indiretamente, eu aqui estou usando a palavra aqui, a necessidade de saber é o que dificulta o pensamento no sentido de bio, né? Por angústia ou por medo subtalâmico, medo do predador, essas coisas todas, né, que o Bion desenvolveu. Então, fica como uma sugestão, acho que, né, esse texto, e te agradecer muito porque assim ficou muito elucidativo a fenomenologia da confirmação ou da parte psicótica no nosso cotidiano, assim, bem descrita por ti. Muito bacana mesmo. Né? Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Legal. E eu amo fenomenologia. Nem todos têm esse bom gosto. Legal, né, Júlio? Eu acabei não colocando algumas coisas, né? Porque na atenção e interpretação a ideia de tornar-se, né, que eu coloco só na tabela ali no final, enfim, porque era coisa demais também para montar, mas a ideia de tornar-se, né, a ontologia do Bion está muito bem colocada, né? Então, né, o pensamento ontológico, né? Que daí então a ideia de interpretação aparece por vezes como um equívoco mesmo, porque no momento que a interpretação surge ao analista, uma transformação já aconteceu, né, na dupla analítica, né? Isso ele descreve ali, né, de um jeito super interessante, quer dizer, no momento que as palavras poderiam ganhar lastro, já foi, né? Assim, uma transformação já ocorreu na dupla, né? É, mas muito legal, vou acrescentar. A ideia, eu acho que a partir, eu trouxe para compartilhar e talvez montar um texto depois, enfim, né, publicar, né? Acho que a ideia é construir. Obrigado. Eu acho que é bem isso. A angústia por ter que interpretar, ou por parte do analista ou por parte do paciente, é que está em questão está a parte psicótica funcionando a milhão. Né? Essa pressão ela realmente a gente tem que fugir dela. Né? De alguma maneira temos que escapar na comunicação. Né? Isso aí acho que isso é a grande contribuição, não é a grande, mas é uma bela contribuição do Bion, porque é muito inovador, né? Porque tu ficar interpretando o paciente pela linguística, simplesmente, o significado das palavras, o que ele está querendo dizer com a palavra que ele disse, ou não sei o quê, isso é pobre em relação em termos psicológicos, e Bion trouxe um acréscimo a essa a maneira de a gente compreender a atividade mental é fantástico, assim, é brilhante isso aí, né? E é muito pouco, é difícil de compreender na vida real isso, né? Porque na vida real a gente interpreta para controlar, né? Na análise a gente interpreta para expandir, então é um outro mundo a análise, né? A Ana quer falar? Fiquei empolgado com o que tu falou, por isso eu me entusiasmei aqui, tá bom? Obrigado. Legal. Desculpa, Júlia, eu te interrompi, na verdade. Eu achei que tu tinha Não, terminado. eu é que me meti de novo, não te preocupe. Ana, Boa noite. É, queria dar parabéns para o Davi pela apresentação. Eu tive uma sensação parecida com momentos de escutar o Schuster falando depois, né, de uma apresentação dele, e aí fica aquele silêncio, e a gente pensa, né, que tem tanta coisa ressoando e reverberando, e a gente fica pensando em tantas coisas, né, depois de uma apresentação como essa, assim, né, de uma complexidade. E era isso, né? Eu acho que o Júlio também falou agora algo importante, né? Da complexidade do pensamento do Bion para essa investigação, né? Do funcionamento da mente. E o Davi traz uma coisa interessante, né? Quando ele fala da experiência da própria análise, né? E de sentir que aquele pensamento passa a ter uma existência, ter um contorno a partir
daquela comunicação. Então, é a sutileza da comunicação, né? Então, nesse âmbito da ontologia, né? Então, eu acho que a sua apresentação me trouxe muito isso, né? Da ver essa sutileza do quanto a gente precisa da mente do outro para expansão, para transformação, e o outro viés, né? Um outro viés que é super importante. Nossa, trouxe recortes assim muito precisos, né, do quanto, às vezes, essa comunicação, o quanto o viés da confirmação vem para aniquilar o pensamento, para paralisar, né? Então, como pode construir, expandir e numa outra medida, como vai para um caminho completamente oposto. Então, foi muito, muito legal te ouvir. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Ana. Você sabe que, assim, quando eu fiquei pensando nesse exemplo, né? Porque falei de Deus e o mundo, então eu achei melhor falar de mim também, né? Senão ia ficar uma coisa muito injusta, né? Fazer assim, falar de TDAH e, né, de bebê reborn e tal, e ficar de fora dessa toada do problema da busca por confirmação. O sentimento, né? Pensando na coisa da parte psicótica, eu descrevo um uso da mente do analista como se fosse um gravador, né? Assim, a busca por um lugar onde eu deixo registrada a minha experiência para eu depois ir para o mundo, né? E não, a Sim. experiência é minha, né? Então, quando, né, o insight é esse. E curiosamente eu falava sobre isso em análise hoje, né? Falando da minha apresentação, e eu dizia para ele assim, olha que coisa, né? Para o meu analista, eu dizia assim, que coisa, né? Eu já falei de tanta tralha aqui, né? Coisas do mundo, objetos, mudanças, anseios, né? E esse delicado movimento, né, de descobrir essa sutil busca, né, parece mais importante do que tudo isso, né? Ele responde, porque você ganha mais liberdade com você mesmo, né? Ele diz assim, né, que é ótimo, né, assim, a resposta dele, mas que me parece ser o que o Bion escreve quando ele diz assim, a parte psicótica faz com que a mobília dos sonhos apareça fora da mente. Então, ao invés de você sonhar, você vê, né? A mesma coisa se dá aí, quer dizer, ao invés da mente do analista ser o registro do pensamento, que seja a minha própria, ou seja, né, uma constatação dessa é recobrar as mobílias para dentro de si, né? Enfim, né? Eu acho que esses movimentos são muito delicados e tão importantes em análise, né? E acho que e no final das contas é isso, quer dizer, nos exemplos, né? No fim das contas, as novas constatações sobre o TDAH, né? Trata-se de um espectro, tem a ver com o contexto, então, né, assim, a vida do sujeito não está no diagnóstico, está na experiência dele, né? Enfim, tantos outros exemplos, né? Quando alguém diz me incomodo com esse grupo porque ele é hostil e outras pessoas concordam, pressupõe-se que há uma hostilidade no grupo e imediatamente todos podem se abster de pensar na própria, isso é um movimento comum, enfim, né? E tantos outros, né, em que as projeções elas se dão, né, a identificação projetiva, essas ejeções, a parte psicótica da personalidade opera de maneiras muito delicadas. Estava inclusive ouvindo, embrenhado nesse assunto, estava ouvindo um podcast sobre viés de confirmação o pesquisador ali falando sobre viés de confirmação associado com pesquisas em empresas, tudo mais, enfim, outro mundo e outro universo, ele dizia o problema do viés de confirmação é que a intelectualidade não favorece, porque quanto mais inteligente você é, mais você tem subterfúgios para sustentar o teu viés, né, com mais segurança, mais firmeza e mais qualidade. Assim. Então, né, o intelecto não favorece a dissolução, né, assim, a dissolução da parte psicótica. Né? E a intelectualidade opera a favor dela. Né? Eu vou fazer uma pergunta para o Davi. Obrigado, Davi, pela
por dividir tudo isso. Eu estou me jogando aqui num mundo onde eu ainda não conheço, né? Eu estou começando meus estudos de Bion, mas uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, pelo pouco que sei dele no começo da sua apresentação, foi essa busca pela confirmação, né? E uma das coisas que, enfim, de novo, então me corrija se eu estiver errado aqui, claro. Bion tem aquela coisa da suspensão do conhecimento, né? De não tem respostas, só perguntas. E me parece um pouco paradoxal você ter uma busca pela confirmação, ou talvez uma armadilha, talvez ele veja, não sei, como um efeito e não como uma meta, né? Que existe um paralelo nisso que eu falei? Faz um Então, sentido? não entendi. Legal, César. Valeu. Assim, é super legal. Assim, o que eu acho é assim, né, na minha apresentação aqui, a busca por confirmação ela não é um tema propriamente do Bion, né? É uma proposta minha, né, de olhar, de usar o Bion para observar esse viés. Claro, o Júlio acabou de falar, né, que dizem atenção e interpretação, né? Bion fala da interpretação justamente tratando desse mesmo assunto dentro de um outro vértice. Mas o Bion propriamente não fala de busca por confirmação, não. Muito pelo contrário, né? Ele fala que né? Assim, por exemplo, Bion adora a fala do Maurice Blanchot, a resposta é a maldição da pergunta, né? Assim, então, as respostas, né, ou as saturações, elas impedem o pensar. E Bion está interessado num movimento contínuo do pensar, em trânsito, né, como um sonhar eterno, né? Assim, essa seria a proposta do Bion de expansão da mente, do trabalho né, onírico, do trabalho do pensamento. A ideia de suspensão da compreensão é a proposta né, técnica do Bion, de um estado de mente, na realidade, de um estado sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia, né, que seria justamente que você pudesse estar analisando sem sem se obrigar, né, sem intencionar recorrer àquilo que aconteceu na última sessão ou que o teu analisando já te contou no passado, sem intencionar ou recorrer ao fim da sessão, uma meta ou a qualquer tipo de elemento para fora da tua experiência com o teu analisando e sem recorrer à compreensão no sentido que o Júlio acabou de contar, que é essa necessidade de interpretar ou de produzir algum conhecimento no meio da sessão, que por vezes pode ser também sobrecarregada de sensorialidade. Para o Bion, esse estado de mente, ele não promoveria né, um blank, um vazio, ele promoveria uma presença, né? No aqui e agora, né? Dentro da ideia de que no aqui e agora da sessão, passado, presente e algum sentido podem se construir na presença desse par analítico, né? Então a ideia de abolição, né, de tentar abolir ou evitar esses estados de mente, de memória, desejo, de compreensão, é justamente a busca por um estado de transitoriedade, não um estado de congelamento, né, ou de, né, por exemplo, de busca por confirmação nesse sentido que eu apresento hoje, né? Entendi, Da- obrigado. Davi, obrigado, boa noite, obrigado pela tua exposição. E a partir do que tu traz e isso que tu falou por último, eu fiquei justamente pensando nisso, né? Que embora não tenha em Bion essa questão da busca por confirmação diretamente, ou esse viés de confirmação, justamente toda essa questão, né, do sem memória, sem desejo, necessidade de compreensão e evidência dos sentidos mesmo, já acho que a gente já poderia pensar nessa contramão, né, da busca por confirmação, uma vez que a busca por confirmação já tem um pressuposto de saturação, né? Fiquei pensando a partir do que tu traz que iria na contramão de um estado de mente capaz de investigação, né? Na realidade, investigação na realidade externa e interna, né? Fiquei pensando nas questões de incerteza, de indecidibilidade, todas essas questões que, pelo que eu estou compreendendo aqui da tua fala, vão na contramão, né? Da busca por confirmação. E lembrei também algo que o Leandro Stitzman traz com frequência, que é aquela diferença entre a busca e a exploração, né? Ele traz o exemplo assim, tipo, se tu indica para a pessoa, entra naquela sala e busca a bola vermelha, que a pessoa vai lá e normalmente não vai
explorar o que tem lá, que é diferente de dizer vai lá e explora e, bom, o que que a pessoa vai encontrar, né? Me fez, né, as tuas falas me trouxeram, assim, enfim, essas associações, assim, então, não sei se, como é, né, que tu foi pensando isso, se realmente vai por aí essa contramão, né, que eu pensei que entre a busca por confirmação e toda essa possibilidade de investigação. Rafael, super legal. Eu fico muito feliz porque você me fez lembrar de um slide que eu tive que apagar por conta do tamanho da apresentação. Mas a ideia do Estado sem memória, sem desejo, né, e sem compreensão prévia, ou sem necessidade de entendimento, né, ela pressupõe que o passado e o futuro se expressam no presente em sala de análise, né? Que é justamente a contrapartida do viés de confirmação ou da busca por confirmação, que é um futuro que nasce antes do presente, né? Assim, a necessidade de que o futuro se realize, né? Ou seja, um asseguramento de que duas pessoas estão em sintonia, paridade, né? Assim, qualquer coisa antes que isso se construa, né? Então, seria justamente o desejo, né? Me dá a impressão né, ou né, assim uma alucinação, né, enfim, né, a busca, Uhum. né, assim por uma, né, e usando um termo mais coloquial, a forçação de barra, né, assim você Aham. força, né, assim você força um vínculo ao invés de construí-lo, né? Uhum. Claro, e o interessante da parte psicótica da personalidade é que ela faz isso de maneiras muito sutis e delicadas, né? Ela não necessariamente vai fazer isso colocando o analista contra a parede, no caso de um surto paranoide, dizendo, né, assim, concorde comigo, por favor, né? Assim, ela há de usar de todos os subterfúgios emocionais possíveis para que a Uhum. concordância advenha de maneira sorrateira, né? Enfim, Uhum. silenciosa, né? Super Uhum. legal. Obrigado, Rafael. Eu que te agradeço. Inclusive, isso que tu fala por último agora, estou associando aqui com o que tu trouxe antes sobre alguém com uma capacidade ali cognitiva, inteligência muito alta na questão da racionalização, né? Que acaba reforçando argumentos e vai por caminhos muito sutis muitas vezes, né? E com sustentado na questão científica, na questão do conhecimento, né? E aí que não vai pelo caminho da exploração do vínculo e sim se assegurando, né? Numa, entre aspas, certeza, né? De que existe uma resposta, existe uma verdade, né? Isso aí, exatamente. Muito legal. Obrigado. E aproveitando que ninguém está falando, Rafael, isso é muito interessante, né? Porque assim, por isso que eu coloco aquela última tabela, né? Do sensorial e do não sensorial, né? E imagino uma cisura, né? Nesse entremeio, né? A própria Marina fala, né? Disso, né? Da cisura entre o sensorial e o não sensorial, entre finito e infinito, enfim, né? As múltiplas cisuras que nós podemos encontrar. E essa cesura, ela fala de um equívoco que pode se tornar uma busca. Então, com sorte, a busca por confirmação pode se converter em pensar, né? Assim, né? Com sorte, né? Ou com, né, um bom trabalho analítico, ou com o tempo, né? Tá lá no slide sobre, né? Assim, quando a Marina diz assim, é preciso de tempo, né? Para você conseguir decantar se algo é uma alucinação, né, ou se algo é uma captação intuitiva, né? O tempo, né, é capaz de nos permitir transformar um equívoco sensorial, né, numa busca não sensorial pela vida mental, né? Então, digo isso porque a parte psicótica ela é inevitável. Então, talvez primeiro nós busquemos uma confirmação para depois pensarmos mesmo, né? O Arnaldo diz, né? É, quando alguém está à beira de fazer uma grande descoberta, normalmente se sente megalomaníaco e paranoico, justamente porque quando você está diante de uma experiência nova, o sentimento
de materialidade, de concretude, né, e de confirmação, né, assim, de fim, de conclusão e de encerramento, é muito grande. E logo depois, né, com sorte, as investigações seguem, né? Enfim, elas não cessam. Claro, e isso que tu falou agora me fez pensar justamente na lógica espectral, né? De não ser uma coisa, uma chave, uma coisa ou outra, mas a gente poder transitar, né, nesses estados de mente, né? Inclusive dentro dessa lógica da parte psicótica ali operando, mas não como algo determinista do tipo, não tenho que aproveitar daqui, sim poder fazer esse trânsito para chegar lá, né, da megalomania a uma descoberta, algo que pode ser realmente genial ou importante. Exato. E Legal. me faz pensar na frase do seu analista também, né, Davi? Assim, você fica mais à vontade com você, né? Onde é que você vai colocar a mobília? Onde é que a gente vai, como é que vai mexer nesse mobiliário todo? Porque a mobília do sonho, quando Sim, ejetada, diminui os espaços, né? A mobília dos sonhos, quando introjetada, aumenta os espaços, afinal de exatamente. contas, assim, né? Tem essa, né? Legal. Exato, sim. Para lidar bem, o longo tempo não é descartável. Para descobrir, A Lilian aqui está dizendo obrigada, Davi, por sua apresentação. O Júlio também agradeceu pela generosa reflexão. Eu que agradeço. Gente, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, enfim. A gente está se encaminhando para o encerramento da nossa atividade. Se ninguém quiser fazer nenhum comentário, uma pergunta, observação, enfim. Acho que um agradecimento, né, Uhum. Davi? Eu gostei que ele disse assim, não, que bom estar falando com vocês, porque daí eu vou poder escrever um trabalho. Tu já escreveu um lindo trabalho, É né? verdade. Muito obrigada pela tua generosidade, pela tua apresentação, pelas tuas ideias aí que, como disse a Ana, ficaram fazendo movimentos em nós, né? Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada. Eu que agradeço, Magda. Valeu demais. Então, em nome do Instituto Bio, a Ana quer falar. Fala, fala, Ana, fica à vontade. Eu só bati palminhas. Ah, tá, tu bateu palminhas, tá. super legal. Vamos bater, então. Eu queria agradecer também, Davi, a tua disponibilidade, a tua simpatia, a tua atenção, a tua generosidade por compartilhar aqui com a gente as tuas ideias hoje. E queria agradecer a presença de todos vocês. Para mim, aqui hoje tem várias carinhas conhecidas e outras tantas não, né? Então, quero dar as boas-vindas às carinhas novas e agradecer a presença das carinhas antigas. A Que nossa próxima legal. reunião científica. Oi? Alguém falou? Um momento que proporcionou muito rico. Todos os momentos que Exato. proporcionam A esse encontro. A nossa próxima reunião científica, então, agora é em agosto. E eu espero vocês. Uma boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Muito noite. empolgadíssima. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, quinta-feira.